Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso Discos do Maurão para comentar um pouquinho sobre rock and roll. Já fazia tempo, eu estava em falta com vocês, mas estamos aí de volta com a corda toda, com vontade de conversar sobre rock and roll. 1969, vamos falar hoje de Elvis Presley, o rei do rock, né? Essa semana fez aniversário da sua morte, da sua suposta morte também, enfim. Mas vamos falar desse disco aqui maravilhoso, From Elvis in Memphis. 1969 foi um ano decisivo no rock, um divisor de águas. O ano em que os Beatles atravessaram a rua de Abbey Road, o ano do lançamento do Led Zeppelin, do Black Sabbath, o ano do Woodstock, marcando o final aí da geração Paz e Amor, né, do Flower Power. E foi um ano decisivo também para Elvis Presley. No final de 1968 ele fez um especial de TV chamado NBC TV Special. Tem aqui o CD dele aqui. Esse daqui, conhecidaço, né? Saiu em DVD em vários formatos, saiu até baratinho na banca, enfim, muito circulado, isso aqui é muito legal. E por ter feito esse disco aqui, o NBC TV Special, onde muitos chamaram de 68 Comeback Special, ele voltou a fazer o rock and roll de raiz, como ele sempre quis fazer, como ele sempre gostou. A gente sabe que a indústria fonográfica, principalmente a cinematográfica, transformou o Elvis, na verdade, num boneco na mão deles, né, para ganhar dinheiro, enfim. Mas o talento dele realmente estava no rock and roll. E ele estava afastado do rock and roll e ele fez esse especial aqui para a TV, onde ele volta aí com seus clássicos de rock and roll no formato que a gente hoje conhece como acústico, né? Mas na verdade ele fez, parece um ringue assim de boxe, onde ficam aí os músicos e o Elvis ali mandando ver muito bem, em plena forma física, né? Ele estava com 33 anos e já era mais do que coroado como o rei do rock. A presença mais importante no rock é o Elvis Presley, a gente sabe disso. E em função disso, todos esperavam que em 1969, seu próximo disco de carreira, fosse um disco diferenciado, um disco voltado para o rock and roll. E foi isso que ele fez. De fato, ele voltou para Memphis, onde ele procurou um pequeno estúdio para fazer as suas gravações. Reuniu a sua banda e, muito legal, ele voltou a tocar aqui. A gente tem fotos dele tocando guitarra, dele tocando baixo, dele tocando piano, enfim, com bandas pequenas. Ele dispensou aquele coral que ficava no fundo das músicas dele e ele voltou realmente para suas origens do soul, do country e principalmente do rock and roll. Esse é um disco divisor de águas. A discografia do Elvis, ela não é tão fácil, ela não é tão simples de se entender, né? Tem muitas coletâneas que a gente confunde como discos de carreira, porque tem nomes, não tem best-of, nada disso, são nomes de músicas, por exemplo, então a gente acaba confundindo. Ela é mais complicada que a dos Rolling Stones, na verdade, até. Mas esse disco aqui, ele começa com We're in the Love on Luck, um rock de primeiríssima, assim, com um coralzinho de soul. Ele dispensou aquele coral e ficou com um coral feminino, né, no Elvis on Tour, um filme de 71, a gente consegue ver bastante isso aqui. Only the Strong Will Survive, parece o Marvin Gaye cantando, ele está muito bem, cantando muito bem nessa época aqui e fazendo o que gosta, por isso que o resultado foi esse disco esplêndido que eu recomendo a todos. Esse disco é muito legal. Às vezes a turma não sabe que disco do Elvis que eu vou começar a escutar, né? A gente começa pelas coletâneas e acaba muitas vezes não agradando tudo. Mas para quem gosta do rock and roll com aquela pegada de country, com aquela pegada de blues, com aquela pegada de soul, pode se concentrar nessa fase aqui, do NBC TV Special e do From Elvis in Memphis, que são discos praticamente irmãos. The Power of I'm Moving On, os Rolling Stones já tinham gravado isso aqui em 65, e o Elvis regravou aqui nesse disco, com uma pegada muito rock and roll, né? Esquece aquela coisa canastrona do Elvis e se concentra num cara aqui que realmente estava mandando ver muito bem nessa ocasião aqui, né? After Loving You, um blues praticamente, onde ele manda muito bem, ele tem um bom gosto, né, o Elvis. Quem somos nós para falar do gosto de Elvis Presley, né? Não tem nada de duvidoso, né? Ele realmente é um diferencial. O grande trunfo aqui, ó, Any Day Now. Any Day Now foi um sucesso transatlântico do Elvis, né? E ela saiu inclusive em compacto, eu tenho aqui o compacto, Any Day Now tá aqui, né? E o outro lado do compacto aqui, In a Ghetto. In a Ghetto, uma das músicas mais bonitas do Elvis, onde a gente vê um Elvis, então você vê aqui, é um compacto extraído desse disco aqui, né?
Um Elvis falando de protesto em 1969. Isso é muito legal, né, do Elvis, que não se esperava dele uma música de protesto, uma música com contexto social, né, como In a Ghetto, onde ele fala da dificuldade de se morar no gueto, de se ter mais filhos no gueto, de cair no crime, enfim. É um Elvis completamente repaginado aqui, que seguiu com ele até o final da carreira, assim, certamente ele tem mais outros pontos muito importantes. Mas o começo da carreira do Elvis realmente é muito marcante, a gente sabe disso, os principais discos do Elvis ali, o primeiro, o segundo, Loving You, enfim, são discos aí, discoteca básica para todo mundo que gosta de rock. Mas para quem se aprofundar um pouquinho mais e quiser saber de um Elvis Presley roqueiro, legal mesmo, pode procurar aqui, pode mergulhar de cabeça, escuta no seu aplicativo esse disco aqui que ele é fantástico, tá? E o grande trunfo, na verdade, não foi nem esse compacto, foi um outro compacto que foi lançado no mesmo ano, em 1969, de músicas que ficaram fora desse disco, que é esse disco aqui, maravilhoso, não tenho o que falar disso aqui. Dá pra ver aí? Suspicious Minds. Suspicious Minds é o compacto desse disco aqui, onde o Elvis realmente se consagrou como um mito. Você vê, o cara já tinha uma carreira consagrada, já era considerado o rei do rock, mas ele lança em 69, junto com esse disco aqui, Suspicious Minds. Suspicious Minds continuou com ele aí até o seu final da carreira, como sendo uma principal música do Elvis, talvez, né? Ele era um intérprete, a gente sabe disso que ele não compunha, mas são músicas feitas especialmente para ele, e com a sua interpretação, então isso aqui ficou maravilhoso. Suspicious Minds passou a ser a principal música do Elvis. Todos os shows do Elvis tinham que ter Suspicious Minds, ela é a Satisfaction do Elvis, se a gente for dizer assim, né? Não dá para fazer um show que ele não cantasse Suspicious Minds, e assim ele foi até o final da carreira com interpretações espetaculares. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse disco aqui, o CD, que é esse aqui, olha, essa é uma edição da Legacy, tá? Uma edição deluxe que saiu. A gente sabe que a Legacy ela lança clássicos assim do rock, gravado da CBS, enfim. Ela relança edições especialíssimas. Então esse disco aqui ele tem o disco inteiro, From Elvis in Memphis, e tem o lado 2, que é o disco 2, perdão, que ele é duplo, né? Uma edição dupla aqui, ó, muito legal. Esse aqui é o selo original, cor de laranja do disco, né? E vem com o Back in Memphis também, que foi um disco que foi lançado na sequência, praticamente com sobras das mesmas sessões do From Elvis in Memphis, né? Então a gente tem aqui Rubbernecking, tem uns rocks muito legais aqui, Little Less Conversation, a gente tem o Elvis aqui no seu auge, olha, o cara tava mandando muito bem aqui, edição dupla da Legacy. E aqui, além do Back in Memphis, a gente tem todos os compactos lançados nesses dois discos aqui também, então fica bem completo. Eu acabei pegando também essa edição aqui, aí já é coisa de maluco, né? Já tinha mais do que o suficiente. Mas acabou pintando na minha mão esse disco aqui, Suspicious Minds, que na verdade ele contém o From Elvis in Memphis inteiro aqui no disco 1, e o disco 2 eles colocam como The Memphis Anthology. Então é uma antologia, são outtakes, são conversas, são versões que não foram pro disco. É uma coisa muito bacana mesmo, tá? E você vai ter uma outra visão do Elvis Presley do que aquela visão canastrona que ele ficou depois disso aqui, né? Aquela coisa que todo mundo fala, cantor de churrascaria, enfim, por causa daquela extravagância, aquelas roupas todas que ele colocava, mas aqui a gente não tem disso, a gente tem um cara roqueiro, no auge dos seus 34 anos, rei do rock, realmente mandando ver. Ó a contracapa aqui. A contracapa já é uma coisa mais americana, né? Sem dúvida, uma foto aí do Elvis de época aqui, mas ele faz uma propaganda aqui, ó, escute também o NBC TV Special para você compreender esse disco. Legal, ele faz uma propaganda dele mesmo aqui no disco. Uma edição americana, muito bonita essa daqui, já é uma reedição. Então ela tem o selo preto aqui, né, da ECA Victor, né, o selo lá com o cachorrinho, que ficou famoso aí, né, os selos da ECA Victor, uma prensagem muito legal, importada, americana, perfeito estado, mas você encontra esse disco nacional sim, é um disco que vendeu bastante, então você vai ter bastante acesso. Ele não tem encarte, né? Esse aqui tem um encarte, na verdade que é uma propaganda dos discos do Elvis, tá? Mas não acrescenta em nada. Esse outro disco aqui também foi lançado na mesma linha do Suspicious Minds, que é o NBC TV Special, que eles têm o disco inteiro aqui, e mais um monte de bônus aqui do 68 Comeback Special. Então para você ter bem completa a coisa,
é legal você pegar tanto esse disco aqui, tá bom? É essencial. A NBC TV Special, tem músicas inéditas também, não é só o acústico, né? Memories, enfim, músicas muito bonitas aqui que ficaram. Trouble, Guitar Man, né? Roques viscerais aqui do Elvis. Então pega esse daqui, pega aqui, From Elvis in Memphis, tá? Ele gravou tanta coisa nessa época aqui que sobrou material para o decorrer da década de 70. Se você pegar, por exemplo, o Elvis Today, que é um disco de 72, são praticamente músicas gravadas todas nesse disco aqui. Inclusive Hey Jude ele gravou dos Beatles, né? Ele era um grande fã dos Beatles, um grande fã do Bob Dylan, enfim. Então você vai encontrar aqui material. Ele estava tão inspirado que sobrou material aqui para uma meia dúzia de discos aí espalhados aí no decorrer da década de 70, né? Somente na Inglaterra, a Camden, que é uma subsidiária da RCA Victor, lançou vários discos da discografia inglesa do Elvis, tudo de material aqui dessa fase aqui, tá? Então Elvis Presley no auge aqui, rei do rock and roll, From Elvis in Memphis, som sulista, som legal, som de primeira, rock and roll bacana, tá? Elvis Presley aqui no seu auge, rei do rock and roll. E vamos continuar aqui com o nosso programa. Eu prometo que eu não vou deixar vocês mais no inverno aí, os nossos amigos nesse inverno rigoroso, sem informações aí do rock and roll, tá bom? Fica aqui minha dica, From Elvis in Memphis, experimenta, você vai gostar. O Elvis totalmente repaginado, abrindo as portas da década de 70 aqui, disco de 69, maravilha, fica aí a minha dica. Um grande abraço a todos e eu prometo que eu volto logo. Valeu pessoal, até mais!